Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separavam e pousaram sobre cada um deles, ou sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medas e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, todos os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus nas nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa noite, porque estamos aqui em igreja, em família, em comunhão uns com os outros. E queremos nesse momento, mais uma vez, ouvir a Sua voz, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado conosco, através dos louvores e das palavras aqui trazidas. Ministra aos nossos corações, e que eu não seja um impedimento da Sua voz aqui ecoar. Oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Dia de Pentecostes, um calendário importante no calendário cristão, nas festas cristãs, que às vezes é descartado. Nós sabemos que a igreja de Jesus herdou do antigo Israel algumas festas importantes. Mas que festa é essa? Que dia é esse denominado como dia do Pentecostes? Ou o dia dos 50 dias? Ou 50 dias mais um? A Bíblia diz que no Antigo Testamento o povo de Israel era oprimido no Egito. O povo de Israel vivia em escravidão. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos egípcios e não poderiam servir ao Deus vivo e verdadeiro. E devido a essa opressão, devido a essa escravidão, devido a toda essa perturbação que o povo de Israel vivia, eles queriam sair e serem libertos. E é o que eles oraram a Deus, e através de Deus vencendo todos os deuses do Egito, porque cada praga ali significa uma vitória do Deus vivo, o faraó permitiu então que o povo de Israel saísse para adorar a Deus. E nós temos então o estabelecimento da primeira festa do judaísmo, o Pessá, ou a passagem, ou como nós falamos aqui na época, a Páscoa. A Páscoa, ela é a libertação. É a saída do Egito. É quando o povo que era oprimido e escravizado, que não tinha liberdade e autonomia, sai e vai adorar a Deus no deserto. Só que a Bíblia diz que depois de 50 dias, 49 dias ou 7 semanas, mais um dia, Deus instituiu uma nova festa. A Bíblia diz que depois de 50 dias, o povo então chegou próximo ao Monte Sinai. E quando chega próximo ao Monte Sinai, a palavra de Deus diz, lá em Êxodo capítulo 33, que Moisés sobe ao Monte Sinai para conversar com Deus face a face. E Pedro, na sua primeira carta, vai escrever que Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. E Moisés sobe para receber ali, da presença de Deus, a lei de Deus. E segundo a tradição judaica, nós não temos isso como palavra de Deus, mas segundo a tradição judaica, no alto do monte havia uma nuvem, muita fumaça, muitos relâmpagos, um fogo incessante, mas ao pé do monte,
lá embaixo, próximo ao povo, nascia flores e nasciam frutos, de maneira que a presença de Deus fez aquele monte florescer. E a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, deixou Josué próximo ao monte, e ali, naquele momento, no dia do Pentecostes, Moisés recebe a lei do Senhor. Moisés recebe a palavra do Senhor. Moisés recebe os ensinamentos de Deus no dia de Pentecostes. Então Deus institui 3 festas principais para o povo de Israel. No mês do Nissan, no primeiro dia do calendário, ou no primeiro mês do calendário, ao 7º dia, o povo de Israel iria comemorar a Páscoa. E no nosso calendário é março e abril, que é a festa da saída, a festa da passagem. E aí, 50 dias depois, ou as festas das semanas, porque eram 7 semanas, 49 dias, mais um dia, e aí 50 dias, e do grego vem o Pentecostes. Depois de 50 dias, eles comemorariam a festa das semanas, a festa das colheitas, ou a festa do Pentecostes, porque no momento, aqui é outono, lá é primavera, é na primavera e no verão, onde eles colhiam os frutos da terra e aonde eles colheram a palavra de Deus, colheram a Torá de Deus, colheram a lei de Deus. Por isso, a festa do Pentecostes. E a terceira festa, na nossa primavera, por volta de setembro, e lá no outubro, eles comemorariam a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, a festa das chuvas. Porque cada festa falava de uma libertação ou de um elemento que Deus fez com o povo. Então a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, que haviam judeus espalhados sobre o mundo todo, judeus espalhados sobre toda a terra, e esses judeus, a Bíblia vai dizer aqui algumas etnias, e segundo alguns estudiosos havia cerca de 160 etnias, ou 150 línguas eram faladas nesse contexto, porque eram judeus que tinham sido espalhados no mundo todo. Eles se reuniam 3 vezes ao ano em Jerusalém, para comemorar as festas. E a palavra de Deus está dizendo que nesse momento, no dia do Pentecostes, no dia da festa das colheitas, no dia da comemoração do recebimento da Torá, da lei de Deus, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E aí nós temos agora alguns elementos que não são mais do judaísmo. Nós temos agora alguns elementos que são da igreja de Jesus. E é muito interessante nós notarmos como o Antigo Testamento ele era um apontamento, ele era um sinal, ele era um modelo para o que viria posteriormente no Novo Testamento através de Jesus. Eu falei aqui no início que o povo estava em opressão no Egito, o povo estava cativo no Egito, o povo não tinha liberdade, e assim era a minha e a sua vida. Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no erro, nós éramos escravos das nossas volições, escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades. Nós vivíamos segundo a nossa carnalidade, nós vivíamos segundo aquilo que nos dava vontade, nós fazíamos aquilo que nos vinha à cabeça, e nós éramos guiados segundo o nosso desejo. É por isso que é muito questionável quando alguém se diz cristão, quando alguém se diz seguir a Jesus, quando alguém diz que é convertido ao Evangelho e segue seus próprios desejos. Já viu, Fábio, meu irmão e ajudador, aquele crente que não consegue se conter nos seus desejos, aquele crente que não consegue matar a sua natureza, e agora está sendo ensinado um evangelho que é o evangelho das facilidades, que é o evangelho que diz, tudo bem você ser da forma como você é, tudo bem você ceder aos seus desejos, tudo bem você pecar, porque Jesus é só love, Jesus é só amor, Ele não chateia com você, faz o que você quer. E aí nós estamos vivendo numa era onde o evangelho está sendo deturpado. Os ensinamentos do Evangelho estão sendo deturpados para se amoldar e para agradar aqueles que querem viver numa vida de pecado. Aqueles que querem viver numa vida de erro estão moldando o Evangelho segundo os seus prazeres. E isso nos lembra Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, nos dias do fim, alguns farão mestres de si mesmo, terão comichões no ouvido, porque não vão aceitar a sã doutrina. Não vão aceitar a palavra, não vão aceitar os ensinamentos.
É por isso que é muito mais fácil a gente ensinar que você vai ficar rico, que você vai ficar próspero, que Deus vai te dar coisas, ou ameaçar você, falar que se você não for bonzinho, se você não for um crente legal, se você não obedecer às leis de Deus, Deus vai furar o pneu do teu carro, Deus vai furar o teu sapato, e Deus vai rasgar a tua calça, porque se eu prometer coisas a vocês, ou se eu der medo para vocês, aí todo mundo obedece. Mas quando nós pregamos o Evangelho, e nós falamos sobre ensinar o Evangelho e obedecer o Evangelho, isso está esvaziando as igrejas. Porque o Evangelho está sendo moldado às nossas vontades e nossos prazeres. Porque a gente ainda tem um coração lá no Egito, Edmar. Por isso que está escrito em Números, no capítulo 11, que Moisés, o povo para dar trabalho, Fábio. Moisés foi reclamar com Deus, depois lê na sua casa, Números capítulo 11. O povo foi reclamar com Moisés que todo dia tinha maná. A Bíblia diz em Números capítulo 11 que quando o orvalho da noite caía, o maná caía junto. E de manhã eles recolhiam o maná, aquela farinha, imprensavam junto com azeite, e dali faziam os pães que tinham um gosto doce, e daquele pão eles eram alimentados diariamente. Só que quando chega em Números, capítulo 11, o povo começa a murmurar, só tem pão para comer. Só tem pão, todo dia pão. Ninguém aguenta mais esse pão francês. Ninguém aguenta mais esse pão com epa, Pedro. Aquele pão que tu abre e dá um glória a Deus porque ainda tem um pão. O povo estava reclamando, só que tem um detalhe lá em Números capítulo 11. Depois você pode ler na sua casa, nos versículos 4, 5 e 6, a Bíblia diz que no meio do povo de Israel haviam alguns estrangeiros, alguns dos outros povos que começaram a incitar os israelitas com saudade das carnes do Egito. Sabe o que significa isso? O povo de Deus é um povo que teme, que ama a palavra, que ama o Senhor, mas no nosso meio começam a entrar ideologias, começam a entrar outros ensinamentos, começam a entrar outros costumes, e aí a gente lê a palavra e não é mais bem assim. E aí aqueles que são de fora, secularismo, que tu citou aqui, começam a ensinar, às vezes no púlpito, se a gente permitir, doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho, que são doutrinas do Egito, e começam a deixar o povo com saudade das carnes do Egito, com saudade dos desejos do passado, com saudade de viver uma vida, e começam a deturpar o Evangelho de tal forma, que o Evangelho é que passa a ser a prisão, que o Evangelho é que passa a ser uma monte de lei, que você é escravo a obedecer, e que liberdade é viver no Egito. Contaminação. Por isso, meu irmão, escute aqui um conselho: cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com o que você tem lido, porque aqueles que você empresta seus ouvidos podem contaminar o seu coração. E aí a Bíblia diz em Números capítulo 11 que Deus chama Moisés, Alain, fala assim: o povo que é carne, avisa para eles, está escrito lá, não fui eu que inventei não, depois lê na sua casa. Deus fala assim: eles vão comer churrasco o mês todo. Mas vão comer tanta carne, Igor, comer tanta carne, que a Bíblia diz que ia sair carne pelos narizes deles, que eles não iam aguentar de tanta carne comer. Sabe o que Deus falou para eles? Vocês querem viver na carne? Eu vou dar carne para vocês comer. É isso que vocês querem? Vocês vão viver nisso. De manhã a gente falou lá com a maturidade, aquele churrasquinho abençoado, né, irmãos? Aquela picanha que nos foi prometida, mas deixa isso para outra hora, a linguicinha, o frango, todo aquele churrasco, né? Desejo de comer carne. E aí Deus fala assim para eles: olha só, vocês estão tão presos nas coisas do passado, que eu vou dar carne para vocês, mas vocês aprendam a ouvir o meu Espírito Santo, porque no passado, acompanha aqui comigo, no passado vocês estavam presos na escravidão do Egito, e pela Páscoa vocês foram libertos. No passado, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui nessa noite, nós estávamos presos no pecado, nos costumes que não pertencem ao povo de Deus, mas pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Cristo, nós fomos salvos dos nossos pecados,
Nós fomos libertos da nossa vã maneira de viver. Nós fomos livres e nós vencemos uma prisão que se chamava desejos e volições da nossa carne. E agora nós não vivemos mais pelos nossos prazeres, mas nós declaramos como Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a Páscoa cristã, é a libertação de um pecado, a libertação de uma escravidão para viver uma nova vida. Mas não acaba aqui, não acaba aí. A Bíblia diz que depois da ressurreição de Jesus, Pedro, depois que Jesus saiu do túmulo, depois da Páscoa cristã, 50 dias depois, nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que se cumpriu uma promessa, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, aonde Jesus diz: eis que subirei ao Pai, e rogarei a Ele um outro Consolador, e esse Consolador que virá do Pai, vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Sabe o que é isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, nós temos agora a recepção da lei de Deus. Acompanha aqui comigo. Nós temos agora a recepção do Evangelho de Deus. Nós temos agora a recepção do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a Torá veio para o lado de fora. No Antigo Testamento, a lei segundo o Antigo Testamento, avaliava o nosso comportamento. Paulo vai escrever aos Coríntios e também aos Romanos. Lê na sua casa a carta de Paulo aos Romanos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O Paulo vai dizer que a letra mata. Sabe o que significa isso? A letra mata, irmãos, não significa que você não pode estudar teologia. A letra mata não significa que você não pode estudar a sua Bíblia. A letra mata não significa que você pode faltar à escola bíblica dominical. Olha aí, irmãos, olha Deus falando aí de repente, né? Não é, a letra mata não significa que a gente abre mão da leitura bíblica. A letra mata significa que a lei apontava o pecado. A lei apontava o erro. A lei servia para apontar onde nós estávamos errando. Lembra de Jesus no Sermão do Monte? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, se alguém adulterar, se alguém cometer, se alguém fazer, porque a lei servia para nivelar as ações. A lei servia para medir os nossos comportamentos. A lei servia para medir aquilo que estava do lado de fora. A lei só servia para olhar aquilo que estava do lado de fora, comportamento. Só que a palavra de Deus diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ouça isso com o teu coração. O Espírito Santo passa a habitar na igreja para cumprir o que Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 26. Ele, dentro do coração de vocês, vos lembrará todos os dias aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Antes, no Pentecostes, a lei estava do lado de fora. Agora, pela presença do Espírito Santo, a lei de Deus habita no nosso coração. É por isso que hoje nós podemos dizer, como o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Agora não se trata mais de comportamento, agora não se trata mais de avaliação. Irmãos, esse negócio de comportamento era tão sério, presta atenção aqui em mim. Havia em Jerusalém o tribunal do Sinédrio. Você sabe o que era o Sinédrio? Alguém sabe aqui o que era o tribunal do Sinédrio? O tribunal do Sinédrio era um tribunal constituído de sacerdotes, aonde os sacerdotes iriam avaliar se os milagres que aconteciam em Jerusalém ou em Israel eram ou não feitos por Deus. Olha só, que absurdo. Eles avaliavam se alguém curado de lepra foi Deus ou não. Eles pegavam um pedaço de madeira, ferida no braço, estancada, ferida na perna, quase seca. Vamos ver se foi Deus. Olha só. Porque a lei servia para medir, irmãos. E nós podemos cair no erro de ser legalistas e começar, Fábio, a nos medir. Tal coisa é coisa de crente, tal coisa não é coisa de crente. Tal roupa é roupa de crente, tal roupa não é roupa de crente. É claro que eu não estou falando de coisas vulgares aqui. Mas aí entra um irmão de chinelo na igreja, coração cheio de maldade, coração cheio de corrupção, coração cheio de adultério, cheio de concupiscência, cheio de vaidade. O irmão está de chinelo.
legalista. Lei. Só que o Evangelho está dizendo, e Atos dos Apóstolos está dizendo, que quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a mudar a nossa natureza. Ele trabalha na nossa interioridade, e isso também não é legalismo para pecarmos. Paulo vai dizer, por isso então pecaremos? De maneira nenhuma. O que significa simplesmente no Evangelho, na descida do Pentecostes agora no Novo Testamento, é que a lei que era algo do lado de fora, a lei que era algo externo a nós, agora ela existe dentro do nosso coração, e nós somos transformados todos os dias pela presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós somos transformados por dentro. E é muito interessante notar que a Bíblia está dizendo que as línguas repartidas como de fogo, quem aqui faz churrasco sabe o que eu estou falando. Quando você está lá colocando a brasa, irmãos, que tribulação, pastor João, até acender uma churrasqueira. Tem vários ensinamentos, mas ninguém consegue acender. Tem o do álcool, tem o do óleo, tem o... Meu Deus do céu, é uma prova, não é, irmãos? Acender churrasqueira, só Deus na causa. Mas quando você acende, você vê aquelas labaredas saindo, sabe? Sabe aquelas labaredas? É daquilo ali que a Bíblia está falando. Aquelas labaredas, línguas, repartidas como de fogo, foram vistas sobre as cabeças. Porque Paulo vai escrever, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, por volta do versículo 15 e 16, o homem carnal, a nada ele discerne, mas o homem espiritual, a tudo ele discerne, e de ninguém ele é discernido, porque vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm a mente convertida. Vocês têm uma nova maneira de pensar e de falar. Por isso ele vai escrever aos Romanos no capítulo 12: transformai todas as coisas pela renovação do vosso entendimento. Quando o Espírito Santo de Deus, no Pentecostes, é derramado sobre a igreja, ele muda a nossa maneira de pensar. Ele muda a nossa maneira de refletir. Ele muda os nossos entendimentos. E aí nós não vivemos mais segundo as nossas vontades, nós não vivemos mais segundo os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos entendimentos, todas as nossas ações refletidas são convertidas à presença do Espírito Santo de Deus na nossa mente. Esse é o Pentecostes no Novo Testamento. Esse é o Pentecostes no Novo Testamento. Esse é o Pentecostes que muda a nossa maneira de pensar. A segunda coisa, a Bíblia está dizendo que no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, o que aconteceu com eles? Línguas que existiam naquela região começaram a ser faladas pelos discípulos, a ponto deles pensarem que os discípulos estavam embriagados. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira coisa que a presença do Espírito Santo faz na nossa vida não é fazer eu e você sapatear. Você sabia disso? Pode até sapatear, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida não é fazer a gente dar glória a Deus mais alto. Que uma tentação, irmãos. Eu gosto de pregar na nossa igreja, que a gente fica mais à vontade, Elvis, para falar. Uma coisa que é a tentação de crente vaidoso é se sentir mais espiritual que os outros. Já conheceu um crente assim? Amém? Glória a Deus. O crente dá um glória a Deus mais alto do que todo mundo, se veste como mais crente, ele fala em línguas estranhas, ele sabe recitar os versículos da Bíblia, ele dá glória a Deus assim, dessa forma, ele começa a pregar de uma maneira diferente, ele começa a dar a paz do Senhor até para o motorista do ônibus, e ele começa a ser um diferente, porque ele é diferente de todo mundo, e ele se acha melhor que todo mundo. E a Bíblia diz que naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram a língua do povo que estava ao redor. E o povo que estava ao redor, na sua própria língua, ouvia as maravilhas de Deus. Não é sobre o quanto eu me pareço crente, não é sobre a minha vaidade, é sobre o quanto eu compartilho o Evangelho para todos aqueles que estão ao meu redor. É sobre como eu comunico o Evangelho para aqueles que são de qualquer classe social ou de qualquer condição financeira. O importante de um crente cheio do Espírito Santo não é os trejeitos que ele tem, não é os costumes que ele tem, não é se ele fala em muita língua estranha, não é se ele sapateia, se ele roda no poder. Um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, a primeira coisa é que ele é convertido ao Evangelho, e a segunda é que ele não consegue se conter, ele quer pregar o Evangelho a todo tempo. É por isso que Paulo vai dizer, pregar em tempo e fora de tempo. Quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que comunica o Evangelho.
Quer conhecer um crente cheio do poder de Deus? É um crente que não para de pregar. Quer ver um crente cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo? É um crente que a vida dele é um testemunho do Evangelho de Jesus. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Não é sobre vaidades, não é sobre trejeitos, não é sobre costumes, não é sobre doutrinas, é sobre ser cheio do Espírito Santo e não conseguir conter no coração a vontade de dizer: Jesus te ama, morreu por você e Ele quer transformar a tua vida. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É isso que é ser um crente cheio do poder. É isso que é ser um crente com a autoridade do Espírito Santo, com dons do Espírito Santo. É um crente onde ele chega, ele prega o Evangelho, ele ensina o Evangelho. A vida dele é um testemunho do reino de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Converta a sua mente ao Evangelho e seja uma testemunha viva do Evangelho de Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Olha só o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todo mundo que estava ao redor, cada um na sua língua, ouvia as maravilhas de Deus. E aí nós temos que nos fazer uma pergunta agora. Quando foi a última vez que nós evangelizamos alguém? Quando foi a última vez que nós falamos do Evangelho, do amor de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que a gente aprendeu a criticar? Vamos conversar aqui só nós dois. A gente aprendeu a ser crítico. Meio-dia no sol evangelizar, para quê? Caixa de som e ar livre, para quê? Existe o YouTube, legal. Mas você está pregando no YouTube? Ah, folhetinho, pastor. O cara vai pegar e vai rasgar. Legal. Mas qual é a outra forma de pregar? Você manda no teu WhatsApp um versículo, uma palavra para alguém? Porque não adianta criticar aquele que faz de uma maneira como a gente não concorda e a gente não fazer. Quando foi a última vez que a gente pregou o Evangelho de Jesus para alguém, irmãos? Quando foi a última vez que a gente viu um pecador se quebrantar dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus? Igreja de Vista Alegre, nós temos que nos incomodar se as pessoas não entregam a vida nesse lugar. Nós temos que nos preocupar se as pessoas não entregam a vida a Jesus nesse lugar. Nossa maior preocupação tem que ser quantos pecadores se arrependem dos seus erros. A Bíblia diz, e depois você lê na sua casa, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que depois da descida do Espírito Santo, Pedro é levantado em pregação. E não tem uma pregação eloquente. Ele não é o pregador da última geração, o melhor pregador do YouTube, sabe, Elvis? Imagina aquele que tu gosta, aquele pregador do YouTube de última geração. O Pedro não é isso, mas o Pedro, movido pelo Espírito Santo, faz um sermão e 5.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha do Evangelho. Dia de Pentecostes. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos converter, colocar a lei de Deus no nosso coração. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos fazer testemunha. A terceira coisa que o Espírito Santo faz aqui nesse texto é pegar gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui diz que existiam várias etnias e transformar eles num povo. Preste atenção nisso, não distrai ainda não. Quando o povo de Israel sai do Egito, preste atenção nisso, acompanha comigo. O povo de Israel sai na Páscoa. 50 dias depois eles recebem a lei de Deus. Até então, eles tinham a mente de escravizados. A mente deles ainda era uma mente do Egito. A mentalidade deles era de um povo que foi 400 anos preso no Egito e foi escravizado. E quando Deus entrega a sua lei no Monte Sinai, o que Deus estava fazendo era conduzindo aquele povo a uma nova mentalidade. Antes eles eram um amontoado de gente que tinha ainda pensamento de escravizado. Agora Deus deu para eles leis civis, leis morais, leis religiosas e os 10 mandamentos para organizar eles em uma nação e eles se tornarem verdadeiramente um povo. Sabe por quê? Porque naquele tempo o povo estava perdido. Aqui no Pentecostes, o que o texto está dizendo é que quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, gente de todas as nações, gente de todos os contextos, pessoas de todos os costumes, gente que se veste diferente, que tem trejeitos diferentes, costumes diferentes,
Aqui, cerca de 160 línguas ou etnias, todos eles receberam a presença do Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, todas essas pessoas diferentes passaram a ser um só povo. E aí aqui tem uma mensagem para nós. Sabe esse irmão que está aí no banco próximo a você? Ele é um só povo contigo. O mesmo Espírito Santo que habita no teu coração, habita no coração dele. O mesmo Espírito Santo que está na sua família, está na família dele. É por isso que e aí eu vou até dar uma palavra pastoral aqui. Eu não acredito que aqui em Vista Alegre tem problema. Problema de líder com líder, problema de coordenador com coordenador, problema de ministério com ministério, problema de departamento com departamento. Aqui não acredito nisso. Aqui um não ajuda o outro, um luta contra o outro, um tem problema de vaidade contra o outro. Aqui não, porque todo mundo tem o mesmo Espírito Santo. Todo mundo tem a mesma presença. Porque onde há a presença do Espírito Santo de Deus, tem que acabar a vaidade, tem que acabar a competição, tem que acabar o disse-me-disse, e tem que habitar a comunhão, o amor, a graça, o perdão, a comunidade, porque todos estamos convertidos. E Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 4, todos vocês foram batizados em uma só fé, em um só amor, em um só batismo e em um só Espírito. Então o Espírito Santo que habita no teu coração, é o Espírito Santo que habita no coração do teu irmão. O Espírito Santo que habita no teu ministério, é o Espírito Santo que habita no ministério do teu irmão. O Espírito Santo que habita no púlpito dessa igreja, habita no púlpito de muitas igrejas por aí. Nós somos um só povo, irmãos. Nós temos uma só fé e nós precisamos ter comunhão, a comunhão do Espírito Santo de Deus, igreja. Esse é o dia do Pentecostes. Esse é o verdadeiro Pentecostes. O Pentecostes que nos converte. O Pentecostes que nos muda. O Pentecostes que nos transforma. De maneira que agora pessoas diferentes, com costumes diferentes, com trejeitos diferentes, são todos convertidos em um só povo, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus aí por isso? O pessoal está me olhando meio assustado aí. Está tudo bem, igreja? O pessoal está... É a palavra, irmãos. É a palavra, irmãos. O dia do Pentecostes vai muito além de se achar mais espiritual. O dia do Pentecostes vai muito além de movimentos. Receber a presença do Espírito Santo não é sobre se eu bato ou não palmas na hora do louvor. Receber o Espírito Santo não é sobre se eu fico de pé ou sentado na hora do louvor. Receber o Espírito Santo não é sobre se eu sou muito feliz e eu sorrio, ou se eu choro na hora do louvor. Receber o Espírito Santo é ter uma mente transformada pela palavra de Deus, é ser um comunicador do Evangelho e viver em comunhão com aquele que pode até ser diferente de mim. Hoje é o dia do Pentecostes, igreja. Hoje é dia de conversão, é dia de transformação, é dia de salvação. Será que a sua vida está cheia do Espírito Santo? Será que a sua casa está cheia do Espírito Santo? Será que essa igreja aqui está cheia do Espírito Santo? Hoje é o dia do Pentecostes. É o dia que o Espírito está sendo derramado sobre nós, igreja. Eu quero chamar o ministério de adoração agora aqui, porque Deus tem falado à igreja nessa noite. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu vou repetir. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo é sobre ter uma vida transformada. É sobre testemunhar o Evangelho todos os dias. O povo de Israel tinha uma mentalidade de escravos, mas são libertos na Páscoa e recebem a lei de Deus no Pentecostes. Eles chamam o Pentecostes de Shavuot, a festa das colheitas, porque é nessa festa onde eles vão ao templo agradecer a Deus por sua colheita e por sua palavra que os alimenta. E é no dia do Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus, cumprindo aquilo que Jesus falou lá em João capítulo 16, eu vou subir ao Pai e vou rogar ao Pai um outro Consolador, e esse Consolador virá até vocês,
e Ele fará de vocês a minha igreja. Ele fará vocês viverem no meu reino. Ele fará de vocês um só povo. Não importa agora qual língua do mundo que vocês falem, independente da língua, o inglês, o alemão, o espanhol, o português, o mandarim, o japonês, independente da língua, cada um escuta na sua própria língua as maravilhas de Deus. Porque a lei de Deus agora não é algo externo a nós. A lei de Deus agora pelo Espírito Santo é gravado no nosso coração, na nossa interioridade. E ao ser gravado no nosso coração, nós não conseguimos mais nos conter. Nós queremos pregar, queremos testemunhar. E acima de tudo, nós queremos amar. Amar o diferente, amar o irmão, amar aquele que parece de um outro povo. Tem outras vestes, outro costume, outros 3 jeitos. Mas eu e ele fomos feitos um só no Senhor Jesus Cristo. Esse é o Pentecostes. E hoje é o dia do Pentecostes. Hoje nós estamos completando 50 dias desde a Páscoa de abril. Hoje é o dia em que mais uma vez estamos reunidos para adorar a presença do Senhor e receber da sua presença. Nesse dia e nessa noite, irmãos, o Espírito Santo mais uma vez passeia aqui no nosso meio. O Espírito Santo está aqui, está aí onde você está sentado. O Espírito Santo está alcançando alguém que está nos ouvindo online, porque a presença do Espírito Santo está aqui no meio de nós. E aonde a presença do Senhor está, ali é necessário ter abundância de alegria. Ali precisamos abrir o nosso coração para sermos transformados por esse amor. E nós podemos sair daqui de 2 maneiras nessa noite. Nós podemos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Nós podemos apenas ir embora e falar: mais um domingo, legal. Mais um domingo que eu cumprimentei meus irmãos, mais um domingo que eu vi meus amigos, mais um domingo em que eu cantei louvores, mais um domingo. Ou nós podemos sair daqui nessa noite transformados pela presença do Espírito Santo. E eu creio que essa noite não é uma noite qualquer, porque esse dia não é um dia qualquer. Hoje é o domingo de Pentecostes, e o Espírito Santo está aqui nessa noite, igreja. Por isso fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Uma vez, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença,
o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Seja cheio do Espírito Santo e declare: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos todos provar a doce presença dele. Vamos provar o quão real é tua presença. Ele está aqui, amém? Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse Você deseja ser mesmo cheio do Espírito Santo? Você verdadeiramente quer o mover do Espírito Santo na sua casa, na sua família? Você verdadeiramente quer ser cheio da presença de Deus? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor, preste atenção nisso, o Espírito do Senhor é o selo da nossa salvação. Que quando Jesus voltar, Ele vai olhar para quem tem essa marca, para quem tem essa presença,
para quem tem esse Espírito na vida. E aquele que tem o Espírito Santo vai ser salvo. Por isso não dá para ser cristão sem a presença do Espírito Santo. Não dá para ser igreja sem essa doce presença. Não dá para ser igreja sem ter a habitação do Espírito do Senhor no nosso coração. Porque é o Espírito quem nos convence do pecado que nós cometemos. É o Espírito quem nos convence do juízo que está por vir. E é o Espírito de Deus quem nos convence da justiça de Jesus na cruz. É o Espírito Santo que é a marca daqueles que vão ser salvos. O Espírito da comunhão, o Espírito da reconciliação, o Espírito do perdão, o Espírito que pode transformar a sua vida, o Espírito que pode transformar a sua casa, a sua família. Por isso que a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito do Senhor quem convence. É o Espírito quem transforma, é o Espírito quem liberta, é o Espírito quem salva, é o Espírito Santo quem nos lembra todos os dias da palavra de Jesus e nos faz andar e viver no Evangelho. Não dá para ser cristão longe do Pentecostes, não dá para ser cristão longe da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Moisés fez uma oração: sem a sua presença eu não quero ir. Eu não quero anjos, eu não quero principados, eu não quero forças espirituais, eu quero a sua presença. E nessa noite eu quero te convidar a orar junto comigo. Orar para que o Espírito Santo, assim como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, assim como o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, encheu aquela casa e muitos se converteram. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus encha a nossa casa e as nossas famílias, para que o Espírito Santo de Deus encha essa igreja, para que o Espírito Santo de Deus encha a primeira igreja batista de Vista Alegre, e nós sejamos uma igreja onde as pessoas se arrependem dos seus pecados, onde as pessoas se quebrantam na presença de Deus, uma igreja que testemunha, que prega o Evangelho de Jesus, sem medo de perseguição, sem medo de calúnia, sem medo de difamação, porque nós vivemos pela presença do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está aqui entre nós, igreja. Hoje é dia de Pentecostes, e como diz a canção que nós acabamos de entoar, nós vamos provar o quão real é essa presença no meio de nós. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos comigo. O Espírito do Senhor está aqui no meio de nós. E o Espírito do Senhor tem liberdade no nosso meio. O Espírito do Senhor tem liberdade de agir, de falar, de fazer o que lhe apraz aqui no nosso meio. Não são doutrinas. Nós não vivemos por doutrinas, Senhor. Nós não vivemos por costumes. Não é placa de igreja batista, assembleiana, pentecostal, presbiteriana. Nós não vivemos por isso, Senhor. O Teu Espírito Santo tem liberdade de agir aqui no nosso meio. E assim como foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sopra aqui vento do Senhor. Vento do Senhor sopra aqui nesse lugar, nessa noite. Sopra o Teu ruá, Senhor. Sopra o vento que é o fôlego da vida e vivifica a cada um de nós aqui nessa noite. Dá força aos abatidos e desanimados. Renova, Deus, os caídos. Aqueles que estão afastados da Tua palavra, do Teu Evangelho, renova nessa noite, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, você tem liberdade de agir no nosso meio. Reconcilia pessoas aqui que não estão reconciliadas. Que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam. Que a gente possa viver em comunhão segundo o Teu Espírito, que é o Espírito da comunhão. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui nessa noite. Que a gente veja aqui, Senhor,
nos cultos dessa igreja, que a gente veja nos pequenos grupos dessa igreja, que a gente veja nas atividades dos ministérios dessa igreja, os pecadores se arrependendo dos seus pecados, as pessoas sendo quebrantadas dos seus maus caminhos, que a gente veja famílias reconciliadas, famílias transformadas, famílias libertas, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, conduz o teu povo, Senhor. Nos ensina a tua lei e a tua vontade. Que no meio de nós não haja mais vícios, Senhor. Que não haja mais pecados ocultos. Que não haja mais maldades entranhadas no coração, pecados de estimação. Que o teu Espírito nos liberte nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, age aqui no nosso meio. Tu tem liberdade, Espírito do Senhor. Nenhum homem vai impedir do Senhor fazer aquilo que lhe apraz nessa noite. Essa igreja é sua, Deus. Essa igreja lhe pertence. E nós declaramos como Moisés nessa noite: sem a tua presença nós não queremos ir. Sem a presença do Espírito Santo de Deus nós não queremos viver. Por isso nos liberta, nos restaura, nos transforma nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra aqui nesse lugar, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Vamos provar? Vamos provar o quão Será que você pode declarar aí no seu lugar? Será que você pode abrir a sua boca e declarar com autoridade? Vamos cantar mais forte. Abra sua boca e adora ao Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, glória a Jesus. Oh, glórias a Deus. Glória a Jesus. Aplaude o Senhor aí, igreja. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Dia de Pentecostes. Dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Será que você pode falar palavras de amor ao Espírito Santo? Será que você pode tirar um momento aí para dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é exaltado? Tira aí, vai, alguns segundos, 10, 15 segundos, feche seus olhos e fala palavras de amor para o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você não vive sem essa doce presença, porque Ele está aqui, igreja! Oh, glórias a Deus! Grande é o Espírito Santo de Deus. Essa igreja te pertence, Senhor. Essa igreja te pertence, Deus. Essa igreja é tua, Senhor. Ela é conduzida pelo teu Espírito. E nós te amamos, Pai. E nós te amamos, Senhor. Nós amamos essa doce presença. Doce Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos nessa noite. No nome de Jesus.
Amém?